Você está prestes a assistir uma conversa normal, uma conversa muito interessante, eu espero. Estou aqui com o Evandro Vieira Orix, professor, filósofo, não está no currículo, porém filósofo, e consequentemente meu pai, assim, mas não, não importa muito. E a gente vai conversar um pouco. Teve uma vez que você me falou que, segundo você, a sociedade está dividida. Agora, nos últimos anos, ela está dividida, e pelo menos aqui no Brasil, e está bem clara essa divisão. Me conta mais sobre ela. Bom, dizem os budistas que o ser humano tem a capacidade luminosa de criar realidades. E que essa capacidade luminosa de criar realidades é a única capacidade que sobrou de Buda para nós. E, então nós estamos sempre criando realidades. E essas realidades, por exemplo, aqui onde nós estamos ou aí onde você está, você pode supor que é a sua casa, como que pode ser esse prédio. Porém, esse espaço antes foi outra coisa. Por exemplo, até índios moraram aqui, talvez, né? Assim como na sua casa, outras pessoas moraram e outras pessoas depois vão morar. Nada se cria, tudo se transforma. Exato. Mas nós temos a tendência, ao criar a realidade, a cristalizar a realidade, né? A paralisar a realidade. E nos apegamos a ela. E quando essa realidade se desfaz, independentemente da nossa vontade, nós normalmente sofremos muito com isso, ou impedimos, porque quando criamos as realidades, na experiência seguinte, a gente ou gosta da realidade ou não gosta da realidade que nós criamos, ou que nós estamos experimentando. Então, se nós não criamos, se nós não criamos, ou melhor dizendo, não gostamos dessa realidade, nós queremos rejeitá-la. Ou se nós gostamos dessa realidade, nós queremos manter essa realidade. Se nós não conseguimos manter a realidade que nós gostamos, ou não conseguimos afastar a realidade que nós não gostamos, nós sofremos. Ora, esse é o modo grosseiro da mente. A mente, claro, no sentido que a neurociência, de uma maneira robusta, já tem fortes indicações de que a mente seria incorporada. Ou seja, não estamos falando aqui de uma mente separada do corpo, mas uma coisa só. Ora, a mente tem duas maneiras de tratar a realidade. Uma maneira grosseira e uma maneira sutil. A maneira como nós estamos lidando com a realidade, a maior parte dos casos, é uma maneira muito grosseira. Portanto, é uma maneira muito, em muitos casos, uma maneira cheia de ignorância. Ignorância de quê? Ignorância de que nós somos rede. Ignorância de que nós somos amor. Ignorância de que nós somos um só. Ignorância de que nós somos uma espécie. Isso me lembra da dualidade. Sim, aquela variação, a forma grosseira da gente ficar variando entre eu gosto muito disso, ou eu odeio isso, eu amo isso, eu não quero isso. E isso vai... E, inclusive, uma coisa que eu reparei que você me ensinou recentemente, quando você, por exemplo, não quis mais namorar aquela pessoa, e você continuou sendo amigo dela. Você reparou que eu me surpreendi um pouco, né? Porque eu sou de uma geração e de um mundo mental no qual eu, quando me separava de uma namorada, eu brigava com ela, não queria ver ela nunca mais, queria que ela morresse. Exatamente, né? Então, justamente, você é um modelo aperfeiçoado, né? Então, você já faz esse tipo de coisa. Então, essa ignorância, né, do amor, que é esse outro nome, né, das políticas públicas, dos direitos humanos, da escuta, dos direitos da terra, todos esses outros nomes que têm vergonha de dizer que, na verdade,
estão falando de amor, porque o que é justiça social e equidade econômica, se não uma empatia para com o outro? E o que é a empatia, se não comunicação? E o que é comunicação, se não amor? Né? Então, se nós estamos, por exemplo, aqui trabalhando a questão do conte comigo, né? O que quer dizer conte comigo? Eu nunca te vi. Como é que eu poderia dizer para você conte comigo? Só porque eu estou conectado com o amor que me criou e, portanto, eu amo você. Eu não preciso conhecer você para amar você, porque nós somos literalmente iguais e diferentes, como você bem lembrou, ao mesmo tempo. O problema é que a maneira grosseira de lidar com as questões supõe que nós somos ou um só, seríamos uma ditadura, tudo padronizado, tudo controlado, ou que seríamos, então, absolutamente diferentes. Então, seríamos completamente francos. Uma compreensão do que é realmente ser um só. Né? Exatamente. Ser um só é ser variante, ser um só é ser estável e variante ao mesmo tempo, é ser grande e pequeno. Assim como a Terra, ela é imensa para nós. Tipo, eu não conseguiria dar uma volta na Terra. Eu não conseguiria andar. Tipo, é muito, muito, muito grande. Só que é muito, 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 muito pequena comparado ao Sol, por exemplo. E o Sol é muito, 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 muito pequeno comparado a outras estrelas ainda maiores. E só que, então, tipo, somos todos um só. Aquele Sol não existiria sem a Terra. Aquela Terra não existe sem o Sol, porque nós nos completamos, apesar de tão distantes, tão diferentes. Exatamente. Esse sentido, esse resgate, esse trabalho da mente sutil, da mente elaborada, ou de uma mente mais trabalhada, de desfazer continuamente a experiência da dualidade, porque a vida é dual, sem dúvida alguma. A gente nasce e morre, né? A gente come e elimina, a gente inspira e expira. Então isso é um dado da realidade, mas o problema é nós conseguirmos restabelecer a verdade científica inegável de que somos apenas um. Então, essa ignorância em relação ao amor provoca a presença da ausência do amor, que é o que as pessoas chamam de ódio. E, consequentemente, isso leva à ganância, que é a tentativa de interpor objetos e situações entre você, né, e essa lacuna sinistra, esse estado de desamparo e de desalento. Você tentar preencher o máximo que você consegue do que está te faltando, que na verdade é amor. Assim como quando a gente foi no Palácio de Versailles e a gente percebeu a quantidade, tipo, a altura e a quantidade de dourado que tinha, a quantidade de coisa que tinha e o vazio que tinha ao mesmo tempo. Exato. Parece impossível, porque, tipo, a maioria das pessoas gostaria de morar num palácio cheio de coisa para se sentir bem, mas simplesmente se sente vazia, triste e miserável, como os reis que viveram. Isso. Então, esse estado da mente grosseira faz com que as pessoas tomem decisões inadequadas, né? Mas como superar esse estado grosseiro? Essa superação desse estado grosseiro está diretamente ligada à capacidade de elaborar uma observação dos estados mentais. Isso é uma coisa muito, muito interessante, porque nós nos constituímos como sujeitos modernos, ou seja, da modernidade para cá, ou seja, criamos uma biografia, criamos uma identidade, né? Criamos inclusive a ideia de um futuro que antes não existia, uma ideia de uma carreira, por exemplo, que não existia, a ideia de que você pode se inventar, né? A ideia de que você pode se construir justamente através daquilo que alguns pensadores chamam da construção do sujeito, do autocontrole contínuo e dos balanços anuais. Por exemplo, todo o mundo corporativo,
todo o mundo que é chamado de prático, trabalha justamente em cima do treinamento de sujeitos que sejam capazes de se autocontrolar e de apresentar resultados. Ai, me desculpa, você tem um nome pra isso, pra essa autoanálise, não tem? Tem a metodologia gestão da mente, justamente isso, ou seja, a gestão da mente, a eficácia dela advém de que nós já aproveitamos aquilo que as pessoas já sabem, ou seja, justamente como no mundo corporativo, no mundo dos negócios, no mundo real que nós estamos vivendo, na capacidade do sujeito observar a maneira como ele está agindo no mundo, a maneira como ele está trabalhando, a maneira como ele está conversando com as pessoas, a maneira como ele está propondo suas vendas, seus negócios, a maneira como ele está fechando os negócios, os resultados semanais, às vezes até mesmo através de timesheet, por exemplo, ou seja, você anota o que você está fazendo a cada minuto durante o dia, e tudo isso resumido naquilo que essa expressão chama de sujeito do autocontrole contínuo e dos balanços anuais, ou seja, o fechamento dos balanços anuais, onde você vai ver o débito e crédito, e onde o seu chefe, você na esperança de você subir na carreira, você está preparado, e ninguém discute isso, né, na avaliação do seu desempenho, da sua performance, se seu chefe chegar para você e dizer, olha, isso não está bom, você tem que mudar essa sua atitude, ou tem que mudar completamente, você vai ser demitido, ou você vai ser promovido, etc. E tal. Ou seja, a gestão da mente, essa metodologia que eu venho aplicando em vários universos distintos, desde, por exemplo, no momento com o coletivo Norte Comum, aqui no Rio de Janeiro, até como guia, a partir da qual eu tive a oportunidade de criar a matriz de educação ambiental do Plano Nacional de Resíduos Sólidos da República Brasileira, né, por convite do PNUD, do PNUMA e do Ministério do Meio Ambiente, justamente aproveita essa plataforma, esse treinamento já existente, só que muda a fonte de referência para o ato decisório ou ato do julgamento, né? Ou seja, com base em quê, né? Ou seja, o que eu inspiro, né? Qual é a qualidade do ar que eu estou inspirando, do ar filosófico, né? Do ar mental, ou seja, que tipo de pensamento, de sentimento, de emoção e de percepção eu estou inspirando para que a minha expiração no mundo, que nós chamamos de ação, a minha intervenção no mundo, seja uma intervenção solidária, amorosa, sustentável. Isso é possível, assim, quando você faz essa autoanálise, você fica percebendo a cada minuto, a cada segundo, o que você está fazendo, o que você está pensando, você para, principalmente a respiração ajuda terrivelmente com isso. Terrivelmente não, maravilhosamente com isso. É decisivo para você poder ter essa calma, para você poder rever suas atitudes em tempo real e assim você poder ter uma visão mais complexa do que aconteceu naquela situação que você está pensando sobre, naquela situação que você está presente. E poder entender o que você fez, o que isso gerou, e podendo assim ver, vendo o completo, tendo uma visão mais distante do que ter aquela visão assim sentimental o tempo todo, onde se deixa levar pelas emoções da primeira visão. É como se tipo, nós estivéssemos vivendo à primeira vista todo momento. Você viu aquilo, você já se sentiu ofendido, continua ofendido com isso por um tempo. Depois você vê aquilo e já se apaixonou e continuou apaixonado por um tempo. Você não percebe por que você esteve, você não percebe por que teve antes, você não percebe o que vai ter depois, você só fica chocado. Como se a gente estivesse vivendo um olhar 43 sobre a vida, meio que prejudica um pouco. Então é interessantíssimo isso.
Tem um sábio de uma cultura do México, o Yaqui, que diz que esse tipo de comportamento, a pessoa fica igual uma folha solta ao vento, né? Isso é muito importante, decisivo, como você sublinhou, porque o Ocidente hegemônico, ou seja, esse Ocidente que nós vivemos, né, e que nós sustentamos nos nossos atos, ele tem uma história. Mas as pessoas esquecem essa história. Aliás, é um projeto deliberado esquecer a história. Nós vemos isso que recentemente é que voltou filosofia, por exemplo, ao currículo, filosofia e sociologia. Outra coisa que foi expulsa do currículo foi desenho. Desenho geométrico, por exemplo, que é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do raciocínio abstrato, por exemplo, abstrato concreto. Ou seja, trata-se, na verdade, de um plano, né, muito bem organizado na escola, né, na mídia, né, para que o sujeito perca a capacidade de referenciar a sua ação no mundo através de uma razão conectada com o desejo e o corpo. O Ocidente, dizia eu, quanto é importante nós voltarmos na história para entender, o Ocidente, depois de Platão, pegou todos os deuses politeístas, como nós nos tornamos monoteístas, pegou todas as qualidades dos deuses politeístas e incorporou ao desejo, ao corpo, como inimigos do espírito, da razão. Eu transformo em pecado. Sim, condenando o desejo e o corpo a uma essência irracional. Por isso as pessoas são capazes de dizer, por exemplo, que amam alguém que lhe trata mal. Isso é uma coisa completamente, literalmente grave do ponto de vista mental, porque o problema não é o amor. Aí as pessoas cantam e choram e gastam grande parte da sua vida comentando que o amor está destruindo ela, que o amor é uma infelicidade. O que está destruindo ela não é o amor, é a ignorância que a impede de viver o amor. Mas como nós do Ocidente colocamos o sentimento e o desejo nesse lugar da irracionalidade, assim como colocamos a racionalidade no lugar da insensibilidade, quando você opera, por exemplo, seus negócios, seu trabalho, sua carreira e o seu faturamento, você está treinado a seguir uma razão fria e um desejo irracional. Exatamente como você estava colocando, ou seja, eu quero porque quero. Por exemplo, você chega aqui na Barra da Tijuca, quando nós estamos gravando essa conversa que estamos partilhando, e daqui a pouco nós vamos ter que ter na Avenida das Américas um elevado. E daqui a 10 anos, 2 elevados, 3 elevados, 4 elevados, 5 elevados. Se a gente vai, por exemplo, pegar os dados objetivos, né, da correlação entre a quantidade de recursos naturais que os países utilizam para o seu padrão de consumo, né, não existe nenhum país do mundo desenvolvido que tenha recursos naturais para produzir esse padrão que os países não desenvolvidos pretendem ter, sendo que países não desenvolvidos estão com as suas reservas naturais quase esgotadas, ou seja, trata-se de uma marcha para o suicídio, quando na verdade a boa notícia, essa é a boa notícia, e é isso que separa essas duas grandes metades do mundo nesse momento que nós estamos vivendo, que ele é ao mesmo tempo terrível e ao mesmo tempo excelente. Ou seja, a má notícia, se você tem uma mente elaborada, ela pode se transformar numa boa notícia.
porque ela está te mostrando que aquele é o caminho que você não deve seguir. Depende sempre de como você reage a essas notícias. Exato. E, novamente, você precisa respirar muito bem, porque isso é definitivo. A gestão da mente, como você sabe, é a metodologia da psicopolítica, da teoria social, que a gente vem trabalhando com muita gratidão pelo reconhecimento, sobretudo internacional, que a gente tem tido, por exemplo, da União Europeia e de universidades no Chile, na Colômbia, em vários lugares do mundo, consubstanciados, sobretudo, na linha de seminários internacionais do pensamento, que nós estamos trabalhando aí com 15 organizações, a essa altura já de 7 países. Ou seja, a gestão da mente é justamente esse entendimento, e é deliberado o uso da palavra gestão. Há muitos colegas meus, né, que não gostam do mundo da gestão. Eu acho, pelo contrário, eu acho que se nós conseguimos criar corporações tão eficientes e governos tão eficientes em relação aos seus propósitos, é justamente porque eles sabem trabalhar a gestão. Então o problema não está na gestão. A questão está em aprender a gestão de fato e escapar de ser gestado por outro, de ser gerenciado por outro. Porque na maior parte dos casos, nós não estamos fazendo uma autogestão em rede. Nós estamos sendo gestados, a palavra é proposital, ou seja, a brincadeira é proposital, ou seja, nós estamos sendo como que paridos, né, por uma mentalidade que nos atravessa, por um sentimento que nos atravessa, e por isso tão constantemente com o nosso esposo, com a nossa esposa, com a nossa tia, com o nosso tio, com o nosso funcionário, com o nosso colaborador, com o nosso amigo, a gente tem a sensação de que ali não tem uma pessoa. Ela está surtada. E literalmente não tem uma pessoa. Porque o que tem ali é o vazamento do inconsciente, daquela dor imensa que aquela pessoa tem, em estado bruto. E esse é o momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, quando nós temos essa separação entre um movimento fascista e um movimento libertário e um movimento emancipador. Por isso eu considero esse momento que nós estamos vivendo uma excelente notícia, porque quanto mais má notícia a gente está tendo ao mesmo tempo a boa notícia de que não façam isso e não se comportem dessa maneira patética, porque isso é uma absoluta irresponsabilidade diante dos seus ancestrais, que se esforçaram tanto para você estar aqui, né? E uma irresponsabilidade diante dos seus descendentes, né? Porque o que eu vou fazer na relação de pai e filha, por exemplo, como nós temos, né? Quando as pessoas me perguntavam, quando você começou a ter uma vida social mais intensa, puxa, mas a sua filha é tão bacana, o que você fez para que ela fosse assim, tão bacana? Eu disse, eu me esforcei demais para não atrapalhar. Entende? Porque as pessoas, elas já são frutos do amor da vida pela própria vida, né? Como, por exemplo, jamais perguntei a você... Não podemos cortar, ou impedir, ou reprimir e achar que não é natural. E voltando à palavra gestão, não nos deixar ser gerido por outra ou pessoa, ou sentimento, ou etc. É interessante porque a gente tenta se afastar daquela naturalidade. Por exemplo, o medo que a gente tem, por exemplo, de placenta, parto natural, a gravidez, a gestação, a gestão, entendeu? Nós temos esse medo, temos esse nojo, existe esse nojo, entendeu? Mas, querido, da placenta, onde você veio, entende? E nós recusando isso, né, fica difícil pra gente fazer
nós parirmos nós mesmos como melhores. É difícil a gente fazer a gestão da mente através de ser tão valorizado esse nojo, é tão valorizado esse medo, é tão valorizado e propagada essa recusa de compreender a sua mãe, compreender os seus ancestrais, compreender o que veio antes, por exemplo, da Grécia, uma coisa assim que a gente não se lembra, a gente se lembra tudo a partir da Grécia. A nossa educação foi a partir da parte ocidental. No meu colégio, na maioria dos colégios, a gente não estuda nada sobre o Oriente, entendeu? A gente estuda estilo socialismo. E então nós precisamos, tipo, esquecer desse nojo, tornar mesmo natural, porque é impossível, isso não é viável, entendeu? Você esquecer que você veio disso, que você é isso, e assim poder gerir sem medo, sem nojo, sem nada, que gerir você e entender você. Eu concordo. Eu penso que é decisivo e para que nós consigamos sustentar boas ações no mundo, né? Porque não é à toa que se diz que de boas ações o inferno está cheio, né? Porque se a gente vai pegar a história, né, que está aí como testemunha, a gente vai fazer um levantamento sistemático da história, a gente vai ver que todos os grandes movimentos de libertação da humanidade, né, por exemplo, Revolução Francesa, Revolução Socialista, o caso, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores no Brasil, ou seja, todas as grandes tentativas de mudança no mundo, né, por exemplo, os movimentos espirituais, a minha tese de doutorado foi um novo modelo de comunicação e cultura com base nas tradições espirituais e na ciência contemporânea. Ou seja, todas essas grandes intenções de mudar o mundo não conseguiram, por exemplo, no caso da Revolução Francesa, 3 anos depois, as próprias pessoas que fizeram a Revolução implantaram o terror. No caso da Revolução Socialista, nós colhemos Stalin. No caso dos partidos trabalhadores, nós colhemos o contrário do que nos era dito em termos de modelo econômico, por exemplo, né? Então, a pergunta é como é efetivamente que nós podemos sustentar boas notícias de maneira que você possa de fato contar comigo, né? Porque é preciso haver um vínculo, uma sustentação, né, nisso, ou seja, como é que a filha pode contar com o pai e o pai pode contar com a filha de uma maneira longa, de uma maneira larga, de uma maneira que não seja de uma maneira que se esvaia e que gere mais decepção. Quando a gente sabe que nós estamos vivendo a 4ª geração da ciência da guerra, que é uma ciência, a chamada guerra psicológica, cujo único objetivo é gerar decepção no inimigo. Observa como os noticiários, ao contrário do Conte Comigo, os noticiários estão sempre apresentando notícias que geram decepção nas pessoas. As pessoas dizem que o mundo está cada vez pior. E por isso é tão fundamental exemplos concretos de como é que nós podemos manter relações na qual nós não estamos desenhando o outro para os nossos próprios interesses. Por isso, por exemplo, eu jamais fiz para você a pergunta: o que você vai ser quando você crescer? Né? Se você já ouviu essa pergunta, agora você já ouviu a pergunta quem você é? Aí eu pergunto, como é que você pode ser o que você é hoje sem nunca ter ouvido a pergunta quem você é ou quem você foi naqueles momentos em que essa pergunta poderia ter sido a você? É por isso que a maior parte das pessoas são desesperadas, frustradas, né? São liquefeitas, como diz o Bauman também, uma época de amor liquefeito, né?
sendo que o amor efetivamente é a base de tudo, né? A lógica, essa maravilha, é a vida dizendo pra gente, conte comigo. Então você, por favor, você em casa, você agora que está assistindo esse vídeo, para um pouco, vê as suas ações, faça gestão da mente, compreenda, não se assuste. Sério, não se assuste. Reveja o que você faz. Respira. Vê o que você vai fazer depois de desligar aqui. O que você vai fazer? Levanta, toma um copo d'água, assiste alguma outra coisa, pesquisa mais, pode até pesquisar mais sobre gestão da mente. Você tem um site onde reúne os seus arquivos, os seus artigos também. Entrevistas, vídeos. Qual é o nome do site mesmo? academia.edu/Evandro Vieira Ouriques. Então, academia.edu/Evandro Vieira Ouriques. Você pode encontrar vários artigos e poder se aprofundar mais no assunto, mas também, se você não quiser, você é livre, tá bom? Mas, então, cara, conte comigo. Bom dia, boa tarde.